Antes de tudo, um esclarecimento. A Rússia é capitalista, não é socialista. A Ucrânia também é capitalista, não é socialista. A OTAN, que nem deveria existir porque não existe mais Guerra Fria, está aí, se expandiu, continua em expansão e, obviamente, é comandada pelos Estados Unidos. Portanto, temos aí uma guerra a qual quem vai se lascar serão trabalhadores, sobretudo os ucranianos, que têm que fugir da guerra às pressas, e, obviamente, enquanto isso, os bilionários, tanto da Rússia como da Ucrânia, estarão numa boa, seja lá onde estiverem, porque tem dinheiro para isso. Então, dado esse esclarecimento inicial, vamos aí para o vídeo logo após a vinheta. São 3 motivos mais imediatos que levaram a Rússia a declarar guerra à Ucrânia e invadi-la. Em primeiro lugar, a própria OTAN, que surgiu em 1949, conforme vocês veem aí no mapa, e ela vai se expandindo ao longo de décadas. Como nunca houve um acordo formal de não expansão, só verbal, ela foi se expandindo até chegar naquilo que é hoje. E, obviamente, o fato de a Ucrânia não pertencer à OTAN é o motivo pelo qual a Rússia invade a própria Ucrânia. E todos os países da OTAN possuem bases militares. Obviamente, não é isso que Putin quer. Tanto é que aí é a frase dele, né? Qual seria a reação dos Estados Unidos se a Rússia instalasse bases militares no Canadá e no México? Um segundo motivo é que Putin alega a expansão do neonazismo na Ucrânia. O neonazismo tem em todas as nações do mundo, inclusive na própria Rússia, mas os russos encaminharam uma votação para uma resolução da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 21, a qual a maioria esmagadora votou pelo sim, ou seja, não permitir manifestações nazistas em seus próprios países. Houveram aqueles que se abstiveram, basicamente países europeus, e apenas 2 países que votaram contra isso. Quem foram? Estados Unidos e Ucrânia. A grande imprensa brasileira insiste em dizer que Putin não tem provas para dizer que existe uma expansão do neonazismo na Ucrânia. Mas, do presidente ucraniano ser um descendente de judeu, o que obviamente afastaria essa ideia de neonazismo na Ucrânia, se vocês quiserem, assistam esse vídeo, que obviamente não é brasileiro, né? É em espanhol, e aqui você vai ter um panorama muito grande, onde você vai perceber a expansão de fato dos neonazistas, onde eles participam abertamente de desfiles com bandeiras, estandartes, fazem cumprimentos nazistas à torta e à direito, e nada disso é combatido dentro do país. Inclusive, tiveram um papel fundamental na derrubada do governo pró-Rússia em 2014. Um terceiro motivo é que a Ucrânia, que corresponde ao tamanho do estado de Minas Gerais, tem a sua região a leste, chamada Donbas, tem uma população com uma maioria pró-Rússia. E, obviamente, as 2 cidades, Donetsk e Luhansk, se declararam independentes da Ucrânia, o que, obviamente, faria com que as tropas ucranianas avançassem sobre elas. Daí, obviamente, foi a gota d'água a qual Putin precisava para simplesmente ocupar o território ucraniano e, obviamente, fazer com que essas 2 cidades e a região ficassem sob controle da própria Rússia. Com a guerra, os preços dos combustíveis internacionais tendem a aumentar.
E, obviamente, graças a essa esdrúxula política econômica de Paulo Guedes, que manteve aquilo que vem desde o governo Temer, nós temos aí os combustíveis atrelados ao dólar e, consequentemente, ao aumentar o combustível internacional, a gasolina e os combustíveis ficarão mais caros. Portanto, poderíamos ter uma situação onde essa guerra nos afetasse menos, mas graças a essa política do Paulo Guedes vai afetar mais. E também em função dos fertilizantes. Lembre-se que foi Bolsonaro que fechou lá em Araucária, cidade vizinha de Curitiba, aquela gigantesca fábrica de fertilizantes que é a subsidiária da Petrobras, a Fafem. Está lá, mais de um ano parada. E aí o que acontece? Simplesmente a Rússia, que é o sexto parceiro comercial do Brasil, dos 5,6 bilhões de dólares que o Brasil importou da Rússia, 60% disso era de fertilizantes. Ou seja, o Brasil agora deixou de produzir fertilizantes e fica comprando fora, né? Tanto é que desses fertilizantes que o Brasil compra fora, 25% vinha da Rússia, portanto 75% era de outros países. Agora, obviamente, o Brasil vai ter que procurar outro lugar para comprar fertilizantes. Então são duas coisas terríveis aí desse governo Bolsonaro, né? Ou seja, os combustíveis e os fertilizantes. Vale lembrar que essa guerra é uma guerra intercapitalista, é uma guerra interimperialista, ou seja, depois do fim da Guerra Fria, você teve ali um mundo que era bipolarizado entre União Soviética e Estados Unidos, passou a ter um centro hegemônico único, que era os Estados Unidos, né? A Rússia se fragmentou em várias repúblicas que se tornaram países. Período ali do Boris Yeltsin foi um período onde literalmente apareceram os bilionários, apareceram as máfias, né? Ou seja, você teve ali uma fragmentação do país, né? E, obviamente, com a chegada do Putin em 99, a Rússia começa a se reestruturar enquanto potência e, ao mesmo tempo, ali, lembre-se que nesse século XXI também a China cresceu e muito. Portanto, agora você tem aí o poder geopolítico dividido entre as três grandes potências, né? E agora, com essa jogada política e bélica da Rússia, a Rússia marcou posição, ou seja, mostrou para o mundo que estamos aqui, temos nossa área de influência, né? Que, de certa maneira está criando ali, portanto, uma certa cortina de ferro, porque Estônia, Letônia e Lituânia já fazem parte da OTAN, não tem como reverter isso, portanto, aquela fala do Biden que a Rússia quer recompor os territórios da União Soviética é uma besteira, é uma grande besteira, né? Mas, ao mesmo tempo, a Rússia tem ali como governos marionetes, né? Governos que realmente ela comanda, ela tem uma força política muito grande, que é a Bielorrússia. Ao lado também tem ali a Moldávia, mas também a Moldávia não entrou na OTAN. E tem a questão aí da Ucrânia, né? Que lembre-se que em 2014, em função de não ter aderido aí ao Tratado da União Europeia, aquelas manifestações que derrubaram o presidente, né? E de lá para cá, o que você verificou? Esse novo presidente que está aí, que é um comediante que chegou à presidência, portanto, né, o cara que é um pândego, né, gosta de fazer gracinha, agora se está diante aí dessa situação do Putin, que é um ex-agente da KGB, certo? São mais de 20 anos, são 23 anos no poder, portanto, sabe fazer política, não está aí de brincadeira. Para aqueles que achavam que ia ser que nem a questão da Crimeia, onde a Crimeia quis voltar-se para o lado da Rússia e, obviamente, voltou-se e a Rússia anexou a Crimeia, agora a questão é muito mais contundente, ou seja, você teve lá a região de Donbass, com aquelas duas cidades querendo voltar-se para a Rússia, e não só isso, não só
Putin garante esses territórios para si, como há uma invasão de 3 frentes e direcionando a Kiev, né? Alguém poderia imaginar isso? Né? Eu, particularmente, achava que ia ser como a questão da Crimeia, né? Anexa a Crimeia e segue adiante, mas é mais profundo que isso, ou seja, eu estou falando que Putin põe assim, uma marca muito decisiva, mostrando que agora a Ucrânia simplesmente ou coloca um governo marionete para a Rússia, tanto é que Putin já está pressionando para que os militares assumam o comando do país, né? Portanto, são praticamente favas contadas que esse presidente, é uma questão de tempo, né? Desse presidente cair, né? Então a gente vai ver aí nos próximos dias. E mesmo com o boicote econômico que o mundo vai fazer em termos de bloqueio de contas, congelamento de contas, restringir comércio internacional, Putin pensou em tudo isso. Lembre-se que a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. São mais de 10 milhões de barris por dia. Grande produtor de gás, tanto é que a Alemanha, a França, a Itália dependem aí desse gás russo. Portanto, achar que em pouco tempo a Rússia vai estar em maus lençóis, que ledo engano. Aliás, é bom lembrar, né? Cuba, que está ali do lado dos Estados Unidos, com todo o bloqueio que tem, ainda continua viva. Imagina a Rússia agora, com todo aquele território, com todo aquele equipamento bélico, e, por sinal, agora com o aquecimento global, até certas áreas que não eram cultiváveis, agora com o aquecimento global, algumas áreas do sul tornaram-se mais férteis. Portanto, claro, mesmo tendo bloqueios aí comerciais, porque muitas das mercadorias russas serão boicotadas por pressão da OTAN, em especial por pressão dos Estados Unidos, né? Então, pode ser que, no caso brasileiro, certos lugares que a Rússia exportava alimentos, o Brasil possa ocupar o local, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vai sofrer boicotes também porque exportava soja para a Rússia e vai sofrer esse tipo de sanção, né? Portanto, ledo engano aqueles que acharam que Bolsonaro simplesmente conteve, né, a sua ação conteve a guerra, né? Ou seja, até nisso muita gente acreditou. Absurdo, né? Putin mostrou a que veio, mostrou que não é mais a época do Boris Yeltsin, que era a época do bêbado, né? Assim que, inclusive, boa parte dos russos o tratavam, né? A situação russa naquele período, né? Um país governado por um bêbado. Agora, ele é um cara que mostrou as cartas, porque até então a OTAN vinha avançando, ou seja, vinha dizendo truco e trucava e ganhava a mão, trucava e ganhava a mão e ia avançando. Agora que as duas regiões se declararam independentes e gritaram truco, simplesmente o Putin gritou 6 e gritou bem alto, ou seja, ocupou o país, mostrou que agora o país vai estar comandado sob o comando dele, sob as ordens dele, vai ser do jeito que ele achar melhor, né? E pensando aqui, né, que tudo isso ajuda para a construção do socialismo, que é a nossa preocupação, não ajuda em nada, ao contrário. Como diz um velho ditado indiano, quando 2 elefantes brigam, quem perde é a grama. Portanto, você vai ver, e já está vendo, muita gente aí morrendo, né? Simplesmente a Ucrânia proibiu a saída dos homens do país, portanto, muita gente vai ter que se alistar a fórceps. Você vai ter, portanto, muita gente aí civil morrendo e, claro, os bilionários de ambos os lados vão bem, obrigado, manterão as suas fortunas e manterão, obviamente, o seu poder. Existe uma avalanche de informações por aí, as pessoas estão buscando informações, né? Não é à toa que houve uma avalanche de ontem para hoje de busca de informações desses dois países, né? Mas, infelizmente, é a grande imprensa que acaba dominando
tudo isso, né? Globo, CNN e Companhia Limitada. A gente está aqui numa batalha inglória.